a religiosidade e a religião são aqui debatidas e encaradas de formas diferentes. Para o artista gospel, o que é mais importante passar na mensagem? É a sua religiosidade ou aquilo que são as pretensões da religião? Acredito que para podermos entender isso temos que separar as águas, não é? A religião podemos entender como sendo, em miúdos, uma corrente em que tem determinadas doutrinas e que essas mesmas doutrinas fazem com que essas pessoas seguem esta corrente, em miúdos. Ou seja, o indivíduo que crê em qualquer coisa que lhe foi passada por alguém, automaticamente se torna religioso. É diferente do cristão. O cristão não é religioso. O cristão, por sua vez, por se fazer, digamos assim, seguidor de Cristo, aquilo que são os passos que ele deixa, automaticamente separa-se, porque se formos a ver, dentre os 12, e eu digo nas pessoas têm que analisar, dentre os 12 não tinha nenhum sacerdote ou nenhum membro do clérigo. Cristo foi buscar as pessoas, digamos assim, mais simples daquilo que era a esfera social para poder levar. Ok. Deixa-me só aqui, irmão Zuela de Jesus, dizer que quando falas sobre os 12, falas dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Sim, sim. Ok. E não vamos encontrar aí ninguém afiliado àquilo que era a religiosidade. Não tinha ninguém. Por sua vez, estes aprenderam com o mestre e fizeram aquilo que são as pegadas que ele deixou. Então, há esta separação. Agora, dentro daquilo que é o movimento horrorcore, não é? Eu acredito que, de certa forma, há sim, entendendo, olhando bem, há sim alguma coisa, alguma afiliação com a religiosidade, porque a partir do momento em que já se vai alienar algumas doutrinas, e há doutrinas para aqueles que fazem o horrorcore de verdade, aqueles que vão a fundo, que fazem consulta do livro satânico, São Cipriano e outros etc. livros. Sim, fazem rituais e etc. São religiosos. Eu vivi um tempo fora e já entrei por engano numa igreja satânica. E há regras. Há regras. Há regras, há maneira de como se comportar, de como está na sociedade. E são pessoas influentes na sociedade. Então, se calhar, aqui podemos dizer, porque eu conheço também pessoas que fazem horrorcore, como os membros da Galáxia viveram conosco lá, e eles trazem, de certa forma, metaforicamente, coisas horrores, para falar, por exemplo, de determinados temas que afligem a sociedade. Exato. Mas, pelo que eu sei, eles não são devotos a práticas satânicas. Então já é uma disparidade. Há uma diferença. Vou aproveitar isto para questionar aqui o meu bom amigo Sulfúrico em relação a isso. Sulfúrico, que posicionamento tem então um artista horrorcore em relação à religião? Vocês são apologistas da não religião, sim ao satanismo, mas porque vocês têm algo a crer, a vossa crença então o que é no meio disto tudo? Se não for a Bíblia. Ou vocês têm a vossa Bíblia, que eu aqui ainda não tenho conhecimento? Olha, essa pergunta é extremamente brilhante. Eu queria aproveitar, sublinhar o brother que falou, o meu colega de painel. Zuela de Jesus. Zuela falou lindamente, discurso bonito. Ele fez aqui um discurso com uma organização, do ponto de vista da lógica. E nós, a discutir isso, do ponto de vista da lógica, não podemos fugir de alguns parâmetros, que são segmentos que vão ajudar as pessoas lá em casa a perceberem. É verdade que há quem encara isso, o satanismo, como uma religião, porque existe a Bíblia satânica, criada por Anton LaVey, que é, na verdade, então, o fundador da Igreja Satânica em 1966, quem mais vai para 67 ou 68 e tal. Existe a Igreja Satânica, nos Estados Unidos da América, está lá a Igreja Satânica, tem os devotos justamente da Igreja Satânica, mas aqui é uma coisa que as pessoas têm que perceber. Existe a latria, que é o culto a Satanás. Mas Anton LaVey não teve essa responsabilidade de fazer esse vínculo direto com Satanás, sendo uma entidade ou uma figura como aquela que Eliphas Levi, né, representou, que é o Baphomet. Mas aí deveu-se ao desenvolvimento da própria religião criada pelo
pelo mentor da Igreja Satânica Sim, sim. no mundo, em Ele- 1967. Yeah. Ele criou a Igreja Satânica para quê? É um movimento revolucionário para responder ao cristianismo e às acusações que a Igreja Católica fazia, não é? Principalmente aos grandes pensadores que formaram a época do Iluminismo, do século XVII, século XVIII, Bacon, não é? Voltaire, né? Estamos aqui a falar de Isaac Newton, por exemplo, Galileu Galilei, que foram perseguidos, estás a ver? Então eles queriam responder de forma revolucionária ao dogma católico, mais ou menos por ali. Não existe figura de Satanás nenhuma. Na altura em que se adoração. criou a frase a igreja é o ópio da humanidade. Exatamente. Então, não se queria, na verdade, não havia pretensão nenhuma de ter Satanás como uma figura para adorar Satanás, mas também para dizer que existem satanistas que adoram mesmo a figura de Satã como um Deus chifrudo, com chifre mesmo, e seguem. Essas pessoas são de facto religiosas, são radicalistas, são devotas mesmo a Satanás. E tem a linhagem luciferiana, que surgiu na antiga Grécia. A linhagem luciferiana, Lúcifer de luz, são os seguidores da luz, que mais tarde, no século XVIII, viria-se a dar continuidade na França, na Inglaterra e etc. E esse mesmo movimento que foi o precursor da Revolução Francesa e a independência da França. Estás a ver? Aquele princípio da liberdade e etc. Tudo muito ali. Eu, por exemplo, eu não sou devoto de Satanás como uma figura com chifre e etc. Eu nunca fui em nenhuma igreja satânica. Eu não tenho sequer alguma imagem de Satã ilustrada em alguma coisa. Mas também não tens nenhuma imagem que tu sintas a presença divina contigo. Não tenho nada. A latria para mim não é um meio pela qual... Para mim seria uma espécie de limitação. Eu tenho a Bíblia satânica. Tens a Bíblia satânica? A Bíblia satânica. Eu tenho Capa Preta de São Cipriano. Eu tenho muitos livros de magia. Eu sou estudante de magia. Eu sou a favor da telema e etc. Eu sou o quê? Eu sou um pesquisador acima de tudo. Eu sou um pesquisador do satanismo. Sim, eu sou um pesquisador e acabo assumindo como um satanista serpentiano pelo simples fato da serpente representar a sabedoria. Estás a ver? Okay. Então estou à busca do conhecimento. Só que a minha área de navegação não é justamente a luz. Eu apresento-me na escuridão por um simples fato. Quer dizer, eu estou atrás da cortina. Estás a ver? Eu estou atrás da cortina. A diferença entre eu e os meus irmãos que estão aqui é que eu vejo as coisas antes. Uns vejam depois, eu vejo antes as coisas. Eu sou a favor da revolução. E aquela passagem bíblica, a intervenção da serpente no casal adâmico e não sei o que, para mim é uma representação simbólica, mas é o símbolo da revolução e do conhecimento. Estás a ver? Essa é a minha linhagem. Ok. Não sou religioso. Não és religioso. Não sou abstens-te também da religiosidade, mas segues fielmente aquilo a que te diz a Bíblia satânica. Não, é assim. Acho que as pessoas não vão conseguir me compreender. Não, mas sulfúrico. Aceito as 9 declarações satânicas. Aceitas as 9 declarações satânicas. Tens a Bíblia satânica em casa. Tenho a Bíblia satânica. Leis São Cipriano. Mas negas que segues de facto estas profecias, porque também são. Então quem és tu no meio disso? Assim, na Bíblia satânica não tem profecias nenhuma. O que é que se diz aquilo? A Bíblia satânica é muito a favor do dente por dente, olho por olho. Essa seria a máxima da Bíblia satânica. Na Bíblia satânica, ao invés do lado esquerdo, a Bíblia diz aí, se te derem uma bofatada, estás a ver, a esquerda dê do outro lado. Não, tu vais dar do mesmo lado. Se um brada te fatigar, você tem que fatigar o brada, ao mesmo nível, à mesma proporção. Assim é. Assim é o satanismo. Ok. Estás a ver? Eu pretendo fazer uma questão ao Maluco Gospel, mas antes o Congo está a fazer sinal que pretende fazer também uma questão. Sulfúrico, deixa só ver se eu perceber. Tu não segues o Satanás. nesse caso o diabo. Sim. E também não segues o Deus? Não. Se eu seguisse diabo, porque eu não acredito em Deus, seria uma grande contradição. E também não acreditas em diabos? Nem diabo, nem Deus. Para mim não são entidades, essas coisas não existem. Mas existem arquétipos que são símbolos, estás a ver? É tipo luz e trevas, não são pessoas, não são representações. Estás a ver? Representações assim, não têm personalidade, estás a ver? Mas existem, estás a ver? Luz, na trevas. verdade eu queria entender, mas eu te acho assim, nesse caso, meio confuso. É a ideia que eu consegui ter. É exatamente isso, eu também fico porque, confuso. Na verdade, se eu faço um rap satânico, eu tenho que seguir, acredito nisso e tenho que seguir isso. E aqui uma coisa que o Sulfúrico disse, e eu captei muito bem, eu percebi-te muito bem, Sulfúrico. Quando dizes que não há profecias satânicas, eu fico na dúvida, porque todo conteúdo que se submete a algum desenvolvimento de estudo é uma profecia.
não sei como é que encaras a profecia. Talvez devias me apresentar o teu conceito de profecia para eu poder o compreender. Por exemplo, qual é o objetivo da música satânica? Quando tu alcanças o objetivo da música em que enalteces o diabo quando teres seguidores, cumpriu-se a tua profecia, cumpriu-se aquilo que é a letra que desenvolveste durante um tema. Cumpre-se a profecia. É isto que eu, pelo menos, encaro como sendo profecia satânica. Assim como os irmãos Zuela de Jesus e Maluco Gospel, ao cantarem sobre prosperidade, sobre paz, sobre amor, quando sentem cumprir esta mensagem passada, eles podem sentar e dizer assim: cumpriu-se a nossa profecia e a vontade de Deus, cantada na música. Pelo menos isso é o que eu percebo de profecia, a não ser que tenhas um outro conceito de profecia. Não, percebi. Quer dizer, aqui a profecia eu encarava num sentido religioso, estás a ver, num sentido teológico, e não nesse sentido kármico de ação e reação, ou então de aprendizagem significativa da mensagem captada e eu praticar aquilo que eu ouvi. Nós no satanismo não temos propriamente a pretensão de que você venha a executar isso, estás a ver? Então qual é o teu objetivo como cantor? Assim, tem o horrorcore. O objetivo máximo do horrorcore, na verdade, é fazer com que a pessoa entre em experiência com o medo clássico, que é o medo do desconhecido. Estás a ver, de você sentir medo daquela informação, sentir medo, você experimentar a feira mais negra dentro de si. Para nós é tudo. O que você vier a sentir, não é da minha responsabilidade. Estás a ver? Não é da minha responsabilidade. Só para ajudar o Congo. Não existe aqui um paradoxo. É muito simples. Eu acho que os meus manos aqui, o brother disse que também são pastores, né? Se calhar devem estar a me compreender. É assim, quando eu falo que nós não temos a latria, não adoramos a figura de Satanás, estou a dizer que Satanás não existe. Eu não tenho imagem, não tenho uma igreja em que eu vá para lá e faça culto a Satanás. Não existe. Tal como também não vou ao cristianismo, nem ao islamismo, outra religião. Eu também não vou. Que é para salvaguardar o quê? Para salvaguardar o meu posicionamento filosófico. Porque se eu não acredito em Satanás, e eu não acredito também em Deus, estás a ver?